Olá, irmãos, tudo bem com você? Mais uma vez aqui pelo canal Sexto Dia. Hoje eu quero trazer uma palavra falando sobre arrebatamento. É um estudo, eu trabalhei um pouquinho nele, né, para trazer, para a gente entender aí. E colocando alguns pontos aí. Eu já fiz outros estudos aí sobre esses assuntos, 2 Tessalonicenses, e fiz um questionário aí, de mais ou menos uns 10 minutos. Você assistindo, né, você vai entender. Aqui nesse vídeo eu quero explicar as perguntas que eu fiz no vídeo passado, colocando o contexto, explicando esses contextos. Então, o primeiro ponto que eu coloco é Gênesis, né? Então, em Gênesis você tem o quê? Você tem Deus criando o mundo em 6 dias. Deus está criando ali o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele está descansando. Mas quando você olha para a palavra, você sabe que Deus não se cansa nem se fadiga, né? Se ele não se cansa nem se fadiga, quando você olha para o descanso de Deus no 7º dia, então você vai saber que aquilo ali é um descanso na alma. É algo espiritual, é algo que realmente está acontecendo, mas de forma profética. Ou você vai saber que aquilo é algo espiritual, que não é algo que Deus está cansado e resolveu descansar. 7º dia. Não houve nem tarde nem manhã. Todos os dias houve tarde e manhã. 7º dia não houve. Por quê? Porque é o dia do Senhor. É o que está apontando ali a profecia que está ali do 7º dia. Por isso que Deus descansa no 7º dia e por isso que ali não tem tarde e nem manhã. Você acha que é por acaso? Ou que o profeta esqueceu, Moisés esqueceu de colocar ali? Ou foi um erro de trás? Não, está ali. 7º dia não houve tarde nem manhã, porque é algo profético para nós entendermos. Ponto aí. O próximo ponto que eu vou colocar para você, que eu trouxe, é o contexto ali de Moisés e Arão. Moisés e Arão, como 2 testemunhas ali no Egito, né, caminham ali para o Egito. E quando você vê Moisés e Arão, eles têm autoridade, né, para executar aquelas pragas, como as 2 testemunhas. 2 testemunhas que eu falo aqui literalmente, mas não são exatamente 2 testemunhas literais no Apocalipse. Isso é outro assunto. Nesse contexto, Moisés ele vai ao Egito, né, dizer para Faraó, deixa meu povo ir. E Faraó representa ali o iníquo, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Representa o diabo. Aí você está vendo isso aí. Ali tem as pragas, o povo ali representando a igreja, né? Você está vendo ali Moisés fazendo o papel das 2 testemunhas. Por isso que, no contexto do Apocalipse, ele é apontado, né, como ali é relembrado, na verdade, o contexto de Moisés, né? Quando você olha lá no Apocalipse sobre as 2 testemunhas. Então, Moisés está fazendo aquilo ali, né? Está falando aquelas pragas e aquilo ali está se cumprindo. O faraó não está deixando o povo ir. Até a nona praga, as pragas não atingem o povo hebreu, né? Não atinge o povo hebreu. Até a nona praga. Na 10ª praga, aí todos tiveram que ter o selo. Qual era o selo? O selo era o sangue do cordeiro. 6º selo, lá no Apocalipse está sendo selado, as pessoas com o selo. Você sabe que selo é, né? É o selo do sangue do cordeiro que está falando ali. Estão sendo seladas essas pessoas. Se elas estão sendo seladas, você vê que faz paralelo aqui com a 10ª praga. A 10ª praga já apontando para a nova aliança. Última trombeta. Vê qual é o paralelo que tem aí?
A última trombeta. A última trombeta está lá em Apocalipse, no sexto selo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto também. Então, o povo sai do Egito, né? Vai para o deserto e casa. Deus casa com aquele povo. Tira a igreja, vamos fazer o paralelo, como se fosse a igreja, uma figura, né, ali, para nós entendermos. São sombras que ensinou a gente a pensar dessa forma, a ver contextos históricos como sombras do que haveria a acontecer. O autor de Hebreus está ali, no livro de Hebreus, essas coisas são sombras do que haveria a acontecer, né? Então, o povo está saindo, está casando, né? Está indo para o deserto, está casando ali, é o terceiro dia, com Deus. Não é isso que está acontecendo? Então, você vê, o povo passou pela fúria de Faraó, passou. O povo sofreu aquelas pragas que estavam sendo profetizadas ali por Moisés e Arão? Não. Então, você vê que o povo está dentro desse contexto, mas o povo não sofre as pragas que Deus está enviando, mas está ali dentro. O povo não é tirado antes. Então, como contexto de igreja, você pode ver que isso aí faz paralelo com o que vai acontecer lá no livro do Apocalipse. Entendeu? Raciocinando assim, você vai ver que são sombras do que está acontecendo ali no livro do Apocalipse, para a gente entender que não há um livramento, o povo sendo arrebatado ali. Não tem nada disso ali, né? Você viu que o povo precisou ser selado, né? Tá isso ali no livro de Êxodo, capítulo 10, 12. Você vai ver isso aí desde as pragas, né? Ali, todas ali nesse contexto. O próximo ponto que eu vou colocar aqui está nas festas. Você tem as festas. São 7 festas divididas em... São 3 festas divididas em 7 pontos. Outra hora eu explico para vocês sobre o que acontece dentro das festas, como isso acontece. 7 festas divididas em 3 pontos. Então, quem não passasse por um ponto não podia passar pelo outro. Ou seja, quem não passasse pela Páscoa não podia ir para o Pães Asmos. Então, um ponto precisa do outro. Uma comemoração, uma celebração precisa da outra. Então, é um ciclo de 7 anos, né, que se repetia por 7 vezes. No 7º ponto, a 7ª festa, que é a festa dos tabernáculos, profetiza o que? A vinda do Messias. Né? Profetiza a vinda do Messias, festa dos tabernáculos. Não é no 6º ponto. Não é no ministério das trombetas. Então, só é na última parte ali que acontece isso. Então, no evento que profetiza a vinda do Messias, que é a festa dos tabernáculos. Ok? Ao ressoar da última trombeta, o apóstolo Paulo está tirando, da onde? Do livro do Apocalipse. Mas como se ele não tinha um livro do Apocalipse? Como que ele tirou ao ressoar da última trombeta do livro do Apocalipse? Não tinha ainda escrito isso. João que falou para ele. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabe o que está acontecendo no livro do Êxodo, né? No livro de Gênesis. Ele sabe desses contextos, né? Você vai ver ele falando sobre essas coisas. E aí você vai ver lá no livro, nas festas, você vai ver nas festas que isso também está sendo falado ali. E no Ministério das Trombetas também está falando sobre a última trombeta, o que acontece na última trombeta, e a festa dos tabernáculos, que profetiza a vinda do Messias ao ressoar da última trombeta. O apóstolo Paulo tinha isso em mente, sabia dessas coisas. Então, por aí você vê que não tem como a igreja não passar por esses contextos. A igreja, em todos os contextos que você encontra na palavra de Deus, você vai ver que ela vai passar pela grande tribulação. Ok? Então, nós vamos para o próximo ponto, já bem para frente aqui,
você encontra quem? O profeta Daniel.